Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, sexta-feira, dia 4 de abril de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali custando aproximadamente seus 82.800 dólares americanos, com uma pequena valorização de 0,48% nessas últimas 24 horas. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também nesse último dia, está com uma valorização de aproximadamente 0,6%, com cada unidade nesse instante em aproximadamente 1.780 dólares americanos. A gente tem visto todo o mercado cripto, de uma forma geral, conseguindo se recuperar da queda que todo mundo viu o que aconteceu depois que o Trump anunciou as tarifas recíprocas. Para vocês terem uma ideia, XRP nesse instante está com uma valorização superior a 5%, Solana uma valorização de quase 3%, Dogecoin de quase 6% também. Enfim, a gente tem visto diversas criptomoedas com uma alta e altas consideráveis, Hedera com quase 5%, Polkadot com mais de 4%. Enfim, o mercado cripto tem conseguido se recuperar. E o mercado cripto tem conseguido se recuperar em uma velocidade melhor do que as ações tradicionais dos Estados Unidos, por exemplo. O S&P 500 já está aberto aí há cerca de uma hora, o mercado americano, no momento de gravação desse vídeo, desse podcast. E nessa hora, o S&P 500 já está caindo cerca de 3,8%. É uma queda bastante considerável para o mercado acionário. E se a gente for olhar Dow Jones com queda de 3%, Nasdaq com queda superior a 4%, o ouro caindo em 0,5%, o petróleo caindo mais de 8%, a gente vê que o mercado, de uma forma geral, ainda não está reagindo bem às tarifas do Trump e às consequências que elas já geraram. E quando eu digo das consequências que elas já geraram, é porque a China já anunciou também tarifas de 34% sobre todos os produtos importados dos Estados Unidos. De acordo com o governo chinês, será uma tarifa recíproca sobre todas as importações americanas e será implementada a partir do dia 10 de abril. Ou seja, vai ter tarifa adicional de 34% em todos os produtos americanos para entrarem na China. E além disso, também tem outras medidas que incluem restrição imediata às exportações de 7 tipos de terras raras, lançamento de uma investigação antidumping de tubos de raio-x para tomografia computadorizada, suspensão da importação de produtos avícolas de 2 empresas americanas, enfim, uma série de medidas retaliatórias às tarifas dos Estados Unidos. Então é natural que essa tensão comercial crescente no mundo todo leve o mercado acionário a cair. Então a gente tem visto as ações caindo ao longo do dia de hoje. S&P aqui, S&P chegou na queda de 4% nesse momento. Então a gente vai ver isso sendo intensificado. E o mercado cripto tem conseguido reagir positivamente. A gente vai acompanhar de perto, naturalmente, e vai trazer aqui para vocês todas as novidades no Giro Bitcoin. No dia de hoje, 4 de abril, já pela manhã, também aconteceu a divulgação do índice de payroll dos Estados Unidos, que é o índice de desemprego. E ele veio levemente acima do esperado. A projeção era 4,1 e ele veio em 4,2. E muita gente encara isso de forma negativa, mas muita gente também está encarando isso de forma positiva, porque essa desaceleração da economia pode acabar significando uma redução da taxa de juros por parte do Fed nas próximas reuniões. Então, essa desaceleração da economia, inclusive, já era algo programado para que essa administração do Trump tentasse fazer para conseguir reduzir a taxa de juros. Vale ressaltar que os Estados Unidos esse ano eles vão ter que renovar uma boa quantidade de dívida deles, então muito provavelmente eles vão querer reduzir a taxa de juros para essa dívida deles ficar mais barata, digamos assim. Vamos ver o que vai acontecer, mas isso daqui também não era nada diferente do esperado. A projeção era 4,1, mas os analistas já estavam esperando algo em torno de 4,2, 4,3, justamente por causa dessa desaceleração programada da economia. E naturalmente que tudo isso vai atacar os produtos ETFs de criptomoeda, porque afinal de contas, se cripto está reagindo bem, a gente também tem a parte de cripto na Bolsa de Valores, que a gente sabe que cripto na Bolsa de Valores acaba sendo mais comprada por investidores tradicionais, ou institucionais, que continuam comprando criptomoeda, ou por investidores mais tradicionais. E esses investidores mais tradicionais têm uma menor aversão ao risco do que quem é criptonativo, né? Quem é do mercado cripto desde sempre.
E no dia de ontem, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram outflow, tiveram uma saída de 1.198 BTC. Saída esperada, assim como o ETF de Ether Spot também teve uma saída esperada, de 2.006 unidades de ETH, que em dólar americano dá cerca de 3,6 milhões de dólares. Então, os ETFs, é natural que a gente veja outflow durante esse período de uma maior instabilidade. Se o S&P 500 está caindo, se a Bolsa Americana está caindo, se o investidor tradicional está com uma aversão ao risco, muito provavelmente ele também vai diminuir, ele vai tirar o pé do acelerador na questão dos ETFs de criptomoeda. Dando continuidade ao episódio de hoje, esse é um alerta para você que tem Solana na carteira. Solana, que nesse momento perdeu a sexta posição no market cap para o USDC e está como o sétimo maior criptoativo do mercado. É bem verdade que se ele conseguir se valorizar, se a Solana conseguir se valorizar mais um pouquinho só ao longo do dia de hoje, ele vai voltar a ultrapassar o USDC, porque o USDC tem cerca de 60,8 bilhões de market cap e a Solana está com 59,8, estão bem próximos. Mas a Solana pode passar por um período de maior volatilidade do que outras criptomoedas. Isso porque 4 endereços de baleia de Solana, ou seja, 4 carteiras que detêm muita Solana, desbloquearam uma grande quantidade, aproximadamente 200 milhões de dólares do staking que eles estavam e já começaram a despejar. Inclusive, esses 4 endereços já venderam nos últimos dias 50 milhões de dólares em Solana. Vale ressaltar que esses 4 endereços estavam fazendo o staking, a mineração, a prova de participação de 1,79 milhões de Solana desde abril de 2021. Na época que eles colocaram o staking para acontecer, esses tokens valiam aproximadamente 37,7 milhões de dólares. E no dia de hoje, isso foi 100% desbloqueado e vale cerca de 206 milhões de dólares. Ou seja, foi uma valorização de 446% desde o início do período de staking dessas carteiras. Mas enfim, muito provavelmente essas carteiras desbloquearam essas Solanas do staking para fazer vendas. Então, se a gente já viu essas baleias vendendo 50 milhões de dólares nos últimos dias, muito provavelmente a gente vai ver aí mais uma pressão vendedora de até 200 milhões de dólares vindo só dessas carteiras. Então, Solana pode passar por um período de maior volatilidade do que outras criptomoedas. Dando continuidade ao episódio de hoje, e agora falando de legislação, de regulamentação, o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos avançou com um projeto de lei destinado a impedir que bancos federais usem ou emitam moedas digitais de bancos centrais, que são as famosas CBDCs, abrindo caminho para uma votação no plenário. Uma votação no último dia 2 de abril, uma sessão do comitê no último dia 2 de abril, os legisladores votaram por 27 a 22 a favor de aprovar a lei proibindo a emissão e utilização da CBDC. Vale ressaltar que isso já foi também tema de uma ordem executiva do presidente Trump. De qualquer forma, muito interessante ver esse debate nos Estados Unidos com o objetivo de proibir uma CBDC, porque CBDC é algo que pode, dependendo do governo em que isso caia, né, quem seja o governo daquele país, uma CBDC pode ser algo extremamente maléfico para a população, porque pode causar um controle muito grande por parte do Estado nas pessoas. Então, inclusive, esse era um tema que a gente tinha que debater mais aqui no Brasil, na minha opinião. É claro que já existem alguns legisladores começando a levantar a bandeira contra uma CBDC, levantar uma bandeira contra o Drex, mas esse era um tema que a população tinha que ter uma maior participação. Acho que a gente precisa explicar mais para as pessoas quais os malefícios possíveis de uma CBDC. Dando continuidade ao episódio de hoje, o CZ, fundador da Binance e antigo CEO, fechou um acordo para transformar o Quirguistão, um pequeno país ali na Ásia, na El Salvador do Oriente, com Bitcoin e cripto. Ele assinou um memorando de entendimento, um MOU, com a Agência Nacional de Investimentos do Quirguistão, abrindo caminho para transformar o país asiático em uma referência em tecnologia blockchain e ativos digitais. Muito interessante como a gente pode ver que os países estão cada vez mais interessados em aprender sobre o Bitcoin e aprender sobre criptomoeda. E sem sombra de dúvida, o fato dos Estados Unidos estarem utilizando o Bitcoin como reserva estratégica vai abrir muitas portas para o Bitcoin. Se Quirguistão já está fechando esse memorando de entendimento com o CZ, o próximo passo vai ser, eles devem implementar alguma questão de blockchain, de educação blockchain para a população, mas sem sombra de dúvida, eles também devem implementar uma reserva estratégica em ativos digitais. Não sei se só no Bitcoin, não sei se em outra criptomoeda, mas sem sombra de dúvida o Bitcoin
vai estar no meio. Aqui, o acordo prevê ainda a criação de políticas públicas voltadas ao setor público, ao setor cripto, com o objetivo de atrair empresas e investidores. Com isso, o país espera consolidar-se como um hub de tecnologia descentralizada na Ásia Central, oferecendo um ambiente seguro e regulamentado para projetos blockchain. Vamos ver se, de fato, esse projeto vai para frente. Entre um memorando de entendimento e o início do projeto, muita coisa pode acontecer. Então a gente vai acompanhar de perto e vai trazer aqui para vocês sempre no Giro Bitcoin. E para fechar o episódio de hoje, sexta-feira, a gente sabe que o final de semana já está chegando. Duas notícias rapidinhas. A primeira aqui do Brasil. A CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, emitiu um stop order e suspende as negociações do token do Eike Batista. O Eike Batista, recentemente, ele lançou um token chamado de Eike para arrecadar verba para a produção de Supercana, que é um projeto novo que ele está. De qualquer forma, a CVM entendeu que isso é uma oferta irregular de contratos de investimento coletivo no mercado de valores imobiliários e emitiu um stop order. Ou seja, ele tem que parar imediatamente, cessar imediatamente a comercialização desse token. Parar imediatamente essa ICO, essa Initial Coin Offering. E uma outra notícia rapidinho é que a gente pode perceber que de dezembro para cá, o valor total bloqueado no DeFi, no Decentralized Finance, caiu de cerca de 132 bilhões de dólares para cerca de 94 bilhões, ou seja, uma queda aí de 30% aproximadamente em apenas 4 meses, né? E menos de 4 meses completos, 3 meses completos, indo para o 4º mês agora. Então, é só um comentário que eu queria trazer para vocês sobre como o mercado está volátil e como, inclusive, os investidores de cripto estão um pouco mais ressabiados com esse curto prazo. A gente pode ver que o índice de medo e ganância está no medo, está no 25%, está quase entrando no medo extremo, mas, de qualquer maneira, se até o DeFi está tendo queda, a gente pode ver que é normal a gente esperar alguma volatilidade e é normal você que está vendo agora também está com um pouco de medo sobre o mercado. Mas é o que eu costumo falar sempre, when you doubt, zoom out. Se você está ficando com medo do mercado, amplia o seu período de tempo consultado. Se o Bitcoin está quase estável nas últimas 24 horas, mas está com queda na última semana o Bitcoin está caindo cerca de 2%, está com queda no último mês, está com uma queda de cerca de 8%. Só que se a gente olhar, por exemplo, desde um ano atrás, o Bitcoin já está com uma alta de quase 22%. E se a gente parar para ver, desde a eleição do Donald Trump, por exemplo, que foi em novembro de 2024, o Bitcoin está com uma performance, inclusive, superior à performance do ouro. Então, é normal ter medo, é normal ficar reticente. É claro que a gente não consegue cravar o que vai acontecer no futuro, mas é o que eu tenho falado muito, é o que eu tenho batido muito na tecla. Os prognósticos, pelo menos nesse momento, são os melhores possíveis. Esse foi o episódio de hoje, você já sabe, chegou até aqui agora, deixa o seu like no episódio, compartilha esse episódio no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Telegram, passa a seguir a gente no Spotify, no Deezer, se você estiver escutando a gente por algum desses streams, dá 5 estrelinhas, que isso ajuda muito o nosso projeto a continuar existindo. Já somos um dos top 20 podcasts de tecnologia no Brasil e a gente precisa da sua ajuda, tanto para se manter nessa posição, quanto para galgar melhores posições. Muito obrigado pela sua colaboração e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio da semana que vem. Valeu!